Olá, bem-vindos a mais um episódio do MielamaCast. E hoje recebendo o Dr. Jair Smith Filho para falar do AC Camargo Cancer Center, para falar de um tema muito importante: decisão compartilhada. O que é decisão compartilhada e qual a importância dela para a relação do médico com o paciente? Então, Jair, obrigado por estar aqui com a gente. Cris, obrigado. É sempre um prazer estar aqui, né, nas gravações da IMF e saudar todos aí também, né, que estão nos ouvindo aí também. Acho que a gente tem uma comunidade bastante bacana e que tem sempre muito envolvimento, muita gente que participa bastante, vários pacientes nossos que estão envolvidos aí também. Então, para a gente é sempre um prazer falar, né, sobre diferentes temas aí para os nossos pacientes. Eu acho que a decisão compartilhada a gente está muito no auge dessa discussão, porque quanto mais terapias a gente tem, né, disponíveis no arsenal terapêutico dos nossos pacientes, muitas vezes a gente tem situações no qual a gente não tem um tratamento só para oferecer, nós temos vários tratamentos para oferecer. E eu acho que quanto mais você explica, quanto mais você esclarece as opções terapêuticas que nós temos pela frente, eu acho que os pacientes, eles tendo as informações, eles podem também, claro, optar, né, pelos tratamentos que se encaixam mais de acordo com a realidade deles também, né? E quando a gente pensa em decisão compartilhada, é o que você falou de várias opções de tratamento, você acha que nem sempre só a importância do médico decidir, mas ele tem que ouvir o que o paciente quer em termos do quê? De efeitos colaterais, efeitos adversos? Como que é isso? Me conta um pouco mais. Eu acho, Cris, o seguinte: a gente tem uma série de questões, né, envolvidas nessa decisão. E claro que no cenário hoje da doença recidivada refratária, com as novas imunoterapias chegando, a gente tem terapias fixas, né, como é o caso de CAR-T, a gente tem terapias contínuas, no caso de bispecíficos, e outras combinações também que a gente tem, que também são pautadas em terapias contínuas, né? Mas vamos voltar para a primeira linha, né? Acho que na primeira linha em especial, aqui a gente ainda tem essa questão dessa segmentação, né, do paciente elegível para transplante e o paciente inelegível para transplante. Antes a gente tinha muito a questão do paciente elegível realmente ter um desfecho que a gente considerava que era muito melhor. E agora as opções que nós temos de tratamento para o paciente inelegível, assim como também na segunda linha, a gente começa a voltar de novo à pergunta do transplante autólogo, não sendo uma situação impositiva do médico direto para o paciente, e sim uma situação que a gente explica, né, o que isso envolve na verdade, né, a questão do momento do transplante, a necessidade de hospitalização, o tempo que aquele paciente vai ter que dedicar para aquele tratamento ali na sequência. Então, acho que a questão, principalmente nos pacientes que têm idades limítrofes, não vou colocar assim, passando aí pelo menos dos 60 anos, 60, 65, a gente discutir de novo essa questão, né, da indicação do transplante. Você sabe que isso era uma coisa que nos Estados Unidos eu ouvia falar isso muito, né? Inclusive assim, essa questão de que quando eu tive parte do meu treinamento lá em 2012, eu via vários pacientes com mieloma, inclusive que tinham idades elegíveis para transplante autólogo, que simplesmente optavam por não fazer. E aí eu perguntava para os colegas lá, mas por que aquele paciente não fez? Ah, porque ele optou por não fazer. Ele optou por não fazer por conta da rotina dele, né, por conta do tipo de atividade que ele faz. Ele não queria ficar hospitalizado, né, então ele está no momento da vida dele agora que ele não gostaria de fazer, então ele naquele momento optou por não fazer. Então acho que isso daí eu comecei a entender, né, que isso já fazia parte da realidade ali nos Estados Unidos. E a gente aqui como país latino, a gente vê que tem uma situação muito mais assim dos pacientes, muitas vezes, né, no passado, tem muito aquela questão: ah, doutor, faz o que você quiser. Né? Então, assim, esse cenário, muitas vezes, que ficava muito na decisão só do médico. Né? Da filha, né? A gente tem que mudar isso, né? Tá mudando, a gente já começa a perceber isso, né? E o latino, ele é muito passional, muita coisa, né? E tinha muito aquela decisão, né, que a gente ouvia muito, né, dos pacientes, que toda vez que eu colocava nessa questão em pauta, né, sobre diferentes opções de tratamento, muitos me perguntavam: ah, mas e se fosse com você? E se fosse com alguém da sua família? Se fosse sua mãe, se fosse seu pai, se fosse... Eu até fiz um post a respeito disso, sobre essa questão, né, do que é quando a gente recebe esse tipo de devolutiva de alguns pacientes. E claro, assim, o que eu friso bastante é que a gente também senta do lado de lá da mesa. Né? Quando não é com a gente, é com alguém próximo. Né? E a gente sabe muito bem o que isso significa. Então, ou seja,
essa questão de e se fosse com você ou e se fosse com alguém próximo seu, a gente faz esse exercício constantemente e com certeza pode ter, eu falo isso muito para os meus pacientes, que quando a gente está com o paciente na nossa frente, pode ter certeza que a gente considera sim, né, que se fosse conosco ou se fosse com alguém próximo. Porque quando a gente pensa, né, muitas vezes fala, o médico gosta de tal terapia, ou o médico gosta daquela, ele vai empurrar o paciente para o que ele quer. Mas não é assim, eu acho que depende muito também do que está disponível para aquele paciente, né? Que eu acho que é uma situação bastante, na minha opinião, bastante difícil quando você tem um paciente na tua frente que tem um limite muito pequeno de opções, né? Sem dúvida. Porque quando a gente fala em decisão compartilhada com o paciente do sistema privado, é muito mais fácil, é muito mais extensa a opção do que quem está no paciente que está no sistema público, né? Mas não menos importante, né? Sim, acho que vale para os dois cenários, claro que assim, conforme você colocou. Um cenário, infelizmente, a gente tem impossibilidade de acesso. Outro, a gente tem mais opções de acesso também. Mas acho que a questão da informação a gente tem que levar, né, e empoderar os pacientes o máximo possível com relação a isso também, para que eles se sintam soberanos, né, na sua tomada de decisão. E, claro, que nós médicos, assim, que nós vamos ser responsáveis, sim, pelas tomadas de decisões finais. A responsabilidade dos tratamentos realmente continuam conosco, né? Mas a questão da decisão compartilhada é muito mais você respeitar a autonomia do paciente também na decisão. Aconteceu alguma vez um paciente chegar para você e falar, eu quero tal tratamento? Já aconteceu. E muitas vezes, assim, às vezes aquele tratamento que ele queria não correspondia à realidade da indicação da doença dele naquele momento. E aí cabe a nós também explicar, falar assim, olha, o tratamento que você pensa que realmente seja o melhor aqui para o seu caso, infelizmente ele não está indicado. Pode ser que lá na frente aconteça, né? Pode ser que lá na frente a gente tenha outras indicações, mas hoje, nesse momento aqui, nessa data presente atual, a gente ainda não pode considerar esse tratamento. E você sente, por exemplo, toda vez que uma nova terapia, um novo medicamento é aprovado, a gente recebe muito contato aqui na MF falando assim, agora eu quero então tal tratamento. Então imagina assim, quando surgiu o CAR-T, deve ter tido uma avalanche de gente querendo fazer o CAR-T. Sim. Né? Ou bispecíficos, né? É uma droga nova, independente da classe. Surge uma droga nova, isso realmente acontece no teu dia a dia, que o paciente chega e fala, doutor, tem uma medicação nova, é para mim, ou tem um procedimento novo, é para mim. Eu acho que na questão do CAR-T foi muito grande por tudo que a mídia falou, por tudo, né, que foi dito, mas assim, deve ser um desafio, né, também você ter que explicar para o paciente que cada tratamento tem o seu momento próprio, né? Não, exatamente. Não, teve realmente pelo que você colocou aí, Cris. Acho que tanto na questão da divulgação, né, o apelo que isso tem na mídia em especial, assim como também pelo próprio caráter inovador da terapia. Isso chama muita atenção e muitos pacientes querem saber se aquele tratamento se aplica a eles, né? Isso para os pacientes de mieloma, no qual hoje a gente já tem a terapia validada para indicação, mas uma das coisas que a gente teve que fazer, inclusive lá no próprio SC Camargo, foi orientar, inclusive a nossa equipe de contact center, que recebe o contato, né, dos pacientes para poder fazer agendamentos, que pacientes de outros diagnósticos, muitas vezes até não hematológicos, queriam, né, marcar consulta e queriam perguntar se o tratamento com o CAR-T estava disponível para eles, né? E aí a gente teve que passar por toda essa questão de informação e empoderar também as nossas equipes de agendamento, né, para que pudesse dar a melhor orientação para os nossos pacientes, reforçar as nossas mídias também, os nossos sites em especial, para que os pacientes pudessem ter acesso também e pudessem perguntar, né, diretamente ali num daqueles canais, sem necessariamente gerar um atendimento que não corresponde à realidade, né? E me diz uma coisa, quer dizer, quando você tem... você acha que hoje o paciente... Vamos reformular a pergunta. Você acha que hoje o paciente avalia, se for apresentado para ele mais de uma opção de tratamento, ele avalia a questão da maneira de administração, ou ele leva em consideração o tipo de efeito adverso que ele pode ter para aquele momento da vida dele? Você vê isso no seu dia a dia? Com certeza, cada vez mais agora, né? Então, assim, se você pode oferecer combinações via oral, por exemplo, e manter esse paciente fora do hospital por mais tempo, isso muitas vezes tem muitos pacientes que acabam optando por isso, né? Isso a gente viu no contexto da pandemia, né, em especial. Então, assim, na época da pandemia, né, o auge da pandemia, telemedicina acabando, assim, se tornando uma realidade mais ampla ali também, tinha muitos pacientes que acabavam optando por isso. Falaram assim, não, me deixa quietinho na minha casa, tomando medicação via oral, eu colho os exames, né?
E aí mando e a gente passa em atendimentos online. Claro que muitas vezes, assim, quando o online se tornava muito frequente, eu acabava orientando os pacientes. Falei assim, olha, o que você acha de vir aqui pelo menos um dia? Assim, pelo menos para eu te ver, né? Ou então, assim, se é alguém que está passando em consulta online de outro estado, o que você acha de você passar numa consulta presencial com algum colega aí no local? Eu faço contato com ele, a gente tem uma decisão conjunta e por aí vai, né? Mas a gente viu muito isso, né? Essa questão dessa possibilidade sendo oferecida aí para muitos pacientes, até pacientes que não mieloma, assim, de outros diagnósticos aí também, acabando optando por esse caminho, né? E isso de fato nasceu, né, muito o cenário que veio na sequência, inclusive no pós-pandemia, da chegada das novas imunoterapias, que muito a gente vê falando de tratamento contínuo, né? Aí veio CAR-T, né, que é terapia finita, né, terapia única, vamos dizer assim, infusão única ali também. Então acho que isso tudo vai muito, né, da gente poder oferecer para os pacientes, né, contínua versus não contínuo, ao mesmo tempo o perfil de evento adverso que a gente vai ter, né, que tipo de efeitos colaterais que ele pode ter e o que isso pode impactar na vida dele. A questão da posologia, né, a posologia é o que? Aplicação semanal, quinzenal, mensal, entendeu? E o que aquilo vai exigir dele ir até o centro para poder receber essa infusão também. Então acho que tudo isso a gente começou a viver essa realidade aí que é de alguns anos para cá também, né? Eu acho que para você que está aí do outro lado, pensa nisso. Você tem que participar. E se seu médico não fala com você, toma você a atitude de falar com ele. Porque muitas vezes a gente tem que dar o primeiro passo, né? Exatamente. Acho que isso vale muito para os pacientes. Médico não morde. Não, e assim, não se sintam inibidos de tomar uma decisão compartilhada, né? Eu acho que sempre a questão do questionamento, eu vejo isso sempre com muito bons olhos, né? Acho que todos os pacientes que trazem questões aí pra gente, né, que nos questionam ativamente sobre determinado tratamento, e esse, por que não o outro, entendeu? Tudo isso daí eu acho que sempre é muito importante, né? E claro que também, Cris, uma das coisas que a gente estava falando muito sobre cenários no qual a gente tem tempo hábil para fazer isso, e alguns cenários muitas vezes, né? Isso mesmo no sistema privado, não é uma coisa só do público e privado, essa diferença de mais opção, menos opção, mas tem algumas situações, por exemplo, que a gente tem pacientes que chegam com o comportamento da doença mais agressivo. E ali você tem que fazer uma intervenção imediata, né? Então ali, claro que assim, muitas vezes a gente vai chegar, né, e vai comunicar para os pacientes assim que ele precisa de uma intervenção imediata, né, que muitas vezes chega, né, com alguma condição mais grave, né, paciente que chega precisando de hemodiálise, por exemplo, né, ou paciente que chega com uma doença óssea extensa e aí às vezes vai para uma cirurgia e tudo mais e na sequência tem que começar um tratamento sistêmico. Claro que assim, naquele momento você fala, eu comecei assim, mas não necessariamente o jeito que eu comecei é o jeito que vai terminar, né? Então, ou seja, eu acho que em algum momento a gente vai ter essa janela de oportunidade de conversar com os nossos pacientes e expor, né, como que vai ser a continuidade do tratamento. Então, a conversa é a base de tudo. Com certeza, sempre. Não é? Com certeza. Bom, gente, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui com a gente. Se você tem alguma dúvida, manda para a gente que o Dr. Jair volta para responder. Quer deixar uma mensagem? Claro, não, era bem isso mesmo. Acho que cada paciente que tiver, né, uma necessidade de conversar, procure seus médicos, abra sempre essa janela de oportunidade de discutir sobre as opções de tratamento. Acho que hoje a gente vive uma era, né, que a gente tem essa possibilidade. Claro, lembrar também de outra coisa muito importante, estudos clínicos, né? Questione sempre a janela de oportunidade que às vezes possa ter, né, com relação à abertura de estudos. Às vezes a gente vai ter vários centros aí no Brasil que vão estar ativando estudos clínicos naquele momento e às vezes você tem uma janela de oportunidade que corresponde àquela indicação específica dentro daquele cenário de pacientes com mieloma, que às vezes você pode se encaixar no perfil de estudo e muitas vezes a melhor opção de tratamento que a gente possa ter é um estudo clínico, né? Então a pesquisa clínica não é só para a gente explorar, né? Muitas vezes a pesquisa clínica ela é acesso, né? E pode representar o melhor acesso, a melhor opção de tratamento que a gente tem naquele momento para poder oferecer. Então acho que isso também é importante a gente sempre questionar, isso vale para o sistema público, isso vale para o sistema privado também, né? E a gente só consegue saber disso se realmente houver diálogo, se realmente houver questionamento, aí sim a gente pode achar diferentes maneiras aí também da gente encontrar o melhor tratamento. Isso aí. Obrigada a você que ficou com a gente e até o próximo episódio.